Gente, se você é servidor público municipal temporário, aquele que é contratado mediante um contrato a título precário, ou seja, regra geral, concurso público, exceção, medida excepcional, contratos temporários, saúde, educação, enfim, tem que existir lei municipal regendo essa situação. O problema é que a legislação ela é mal utilizada ou subutilizada. Ou seja, aquilo que deveria ser uma exceção é uma regra. O que a gente observa? Mandatos vão se renovando, temporários vão sendo herdados. Quando aquela determinada bandeira política sai e entra outra, aqueles trabalhadores que já estão há bastante tempo no serviço público, que já têm uma certa expertise e ficam muitas vezes aguardando um concurso público para ingressarem de fato e de direito nas suas atividades de maneira efetiva, eles são frustrados com a demissão. E o pior de tudo, essa demissão sempre é precedida de um único tapinha nas costas, sem direito a absolutamente nada. Mas o que você observa a nível de município? A nível de municípios, um grande volume de servidores temporários demitidos sem qualquer justificativa. E se isso fosse para que contratassem concursados, chamassem concursados, seria ótimo. Mas a questão é que essas demissões ocorrem para que outros temporários também sejam contratados. Mas o assunto aqui não é política. Eu vou te deixar a par de quais são os teus direitos enquanto servidor temporário municipal demitido. Vamos lá. Em primeiro lugar, contratos temporários deveriam ser excepcionais por lei. Está previsto na Constituição, alguns escalonados na esfera estadual e outros na municipal. Todos eles têm que ter o traço da excepcionalidade, ou seja, não pode ser algo que dure por longo tempo, porque durando longo tempo eles já estão fugindo da esfera da excepcionalidade e passando para uma esfera de ocupar lugar de servidores que deveriam estar ali por concurso público. Porém, os servidores temporários municipais não são descartáveis. São pessoas que se doaram por anos e anos ao serviço público e no final do exercício desse serviço, quando são dispensados, eles merecem e têm que ter direitos assegurados. E que direitos são esses? Por exemplo, o contrato sendo decretado nulo, e isso é amplamente recepcionado no STF, inclusive já foi decidido a nível de recurso extraordinário com repercussão geral, eles têm direito ao FGTS. O normativo das leis municipais, em sua regra, prevê abono natalino, a nomenclatura pode ser essa, 13º salário, enfim, é aquele salário do final do ano. E o principal que não é observado pela maioria das administrações municipais, o direito às férias. Esses trabalhadores, geralmente, trabalhadores da saúde, temporários, eles trabalham no mesmo local que os efetivos, submetidos aos mesmos riscos, e eles não recebem, por exemplo, adicional de insalubridade. Existe um grupo de agentes de endemias que está efetivado e um grupo que está pela via temporária. Você pode pegar o holerite, o contra-cheque de cada um para você verificar como existe essa discriminação. Quem trabalha, portanto, nessa área de risco também acresça, durante o período da rescisão, esse direito adicional de insalubridade. Também nós verificamos que, diante dessa circunstância que é comum e do nível de endividamento que esse rompimento abrupto e inesperado pode causar no trabalhador, no servidor temporário municipal, é passível também de cobrança de indenização por danos morais. E cada um vai ter a sua justificativa concreta para dar. Muitas das vezes, eles podem, por exemplo, ficar endividado no banco, ter um comprometimento. Por quê? Porque mensalmente você vai e termina incorporando ao banco limites ou cartão de crédito ou coisa assim. E de uma hora para outra o seu contrato é rompido
por uma questão ideológica e política, você termina, sem receber uma rescisão, você termina ficando endividado, motivo de danos morais. E cada um pode trazer para a sua realidade algo que lhe constrangeu. O básico do básico, você precisa procurar um advogado. Qualquer um advogado, não. Alguém que tenha conhecimentos da esfera do direito administrativo e principalmente constitucional. Lembrando, essas ações podem ser ajuizadas na justiça comum, juizada fazenda pública, vara comum, onde existe, ou então vara civil, se o limite ultrapassar 60 salários mínimos. Se o limite é menor do que esse, as ações devem correr no juizado especial da fazenda pública, que é marcado pela celeridade, ou seja, rapidez. Apesar de o processo contra o poder público ser um processo, de certo modo, moroso e demorado, se você obtém a possibilidade de ajuizar essa ação dentro de um contexto de juizado especial, você tem chance de reduzir de 20, 30 anos um processo que se arrasta para 1 ano e meio ou 2. Pagamento de valores indenizatórios, você precisa saber. Não é um processo que corre contra uma entidade civil, por exemplo, uma empresa. É um processo que corre contra o poder público. Então, os pagamentos do poder público, você não chega mostrando uma nota e pegando dinheiro. Não é tomar lá da cá. O pagamento do poder público é feito mediante RPV, que são requisições de pequeno valor, e é importante que você saiba no seu município qual é o teto do RPV. Regra geral, 15 salários mínimos ou 10. E passando disso, já vai ser, passando do limite do RPV, já vai ser executado através de precatório. Diferença de um para outro. Precatório precisa entrar depois que você faz a cobrança, que dá os 30 dias para o poder público fazer os embargos ou não. Você já tem o direito de saber quanto vai ser a sua conta. O juízo vai dar uma decisão de liquidação. Se ela passar o limite do RPV do teu município, você vai receber por precatório. E aí, por precatório, o teu crédito é inscrito no orçamento num ano, por exemplo, estamos no início de 2025. Se você conseguir até a data limite, março, abril, inscrever esse crédito em um determinado ano, no ano seguinte você recebe. Se for um RPV, que é uma requisição de pequeno valor, digamos que hoje, dia 16 de janeiro, você conseguiu inscrever o seu crédito, conseguiu expedir o ofício para o poder público, com 60 dias o poder público é obrigado a pagar. Sob pena de quê? Sob pena de sequestro das contas do poder público municipal, ou seja, você pode pedir o bloqueio da conta da prefeitura. Eu espero que com esse vídeo, que ficou bastante longo, você, servidor público municipal, tenha entendido de que forma você pode se defender contra aquilo que infelizmente no Brasil vem se perpetuando. Uma predileção, a verdade é essa, pelo serviço público temporário, porque isso é utilizado nas eleições, infelizmente, por A ou por B ou por C, em detrimento do concurso público, que deveria ser a regra. Não esqueça, procure o seu advogado, se informe, se esclareça e saiba, o seu direito precisa ser assegurado. Você, servidor temporário dos municípios de todo esse Brasil, você não é descartável.